A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não tive ontem a oportunidade de poder transmitir a nossa palavra pastoral de domingo, devido ao movimento que eu estou tendo muito grande de um lado para o outro, e às vezes a oportunidade que eu estou pregando no domingo seis vezes, 6 pregações, saindo correndo de um lado para o outro para poder atender os meus colegas, meus amigos. E este fim de semana foi um fim de semana dedicado a Santa Catarina, e eu estive aqui ministrando a palavra de Deus com muita alegria aos nossos colegas. Eu gostaria de trazer uma palavra e lembrando a todos aqueles que são fiéis e pontuais aos deveres da palavra, que nós estamos entrando num caminho no qual Deus vai estar trabalhando Ele mesmo e os seus anjos em favor da nossa nação brasileira. Deus vai bradar. Por esses dias, Deus vai bradar. E aquele que é fiel ao Senhor, que é temente a Deus, entre em oração, em grande intensidade de oração, porque somente a oração muda todas as coisas. Há uma placa bem perto da minha casa, está escrito assim: a oração pode mudar todas as coisas. E ela realmente muda, a oração. Estava falando com o pastor ontem e ele falou comigo: estamos entrando em oração. Deus vai bradar. Eu gostaria de ler o texto convosco no capítulo 2 do livro de Ruth. Saudando aí meus amigos Samuel Rodrigues, saudando aí João Cavalheiro, também Gilmara Souza Oliveira e todos aqueles que estão entrando aí pouco a pouco para poder atender um pouco da palavra e da voz que ecoa desta palavra tão maravilhosa que é a palavra de Deus. O texto de Ruth, capítulo 2, versículo 1, diz assim, saudando aí o Nadson, grande abraço, Deus, todos aqueles que Deus está tocando no coração para ouvir a sua palavra neste momento. Capítulo 2, versículo 1, e Noemi tinha um parente por parte de seu marido, um homem proeminente e rico do clã de Elimeleque, cujo nome era Boaz. E Ruth a Moabita disse a Noemi, permita-me que vá ao campo e colherei espigas atrás daquele que me favorecer. E a sua sogra lhe disse, vai, minha filha. E assim, pois, ela saiu ao campo e recolhia espigas após os segadores. E aconteceu que ela veio parar. Que coisa tremenda. Na parte do campo que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Aí você lê esse texto, aí você não tem nem ideia a respeito daquilo que ele está falando, a respeito da família, da parentela de Elimeleque, e por que esse camarada aparece aí, Boaz, qual a importância dele. A importância dele é uma profecia, messiânica. A importância dele tem tudo a ver com Davi, tem a ver com Jessé, tem a ver com a nação de Israel. Mas daí nós podemos tirar uma grande orientação de Deus a respeito dos nossos atos e as nossas posturas, para que nós então alcancemos o legado e a herança que Deus dá a todos aqueles que fazem parte da Igreja do Senhor Jesus. Então eu queria que vocês tomassem atenção agora, porque esta passagem tem tudo a ver com Levíticos capítulo 25, e a Bíblia diz que quando
um filho de Israel vendia uma propriedade, então ele tinha direito de receber uma carta aberta. Essa carta aberta, ela ficava com ele, essa carta aberta, e ele poderia voltar para redimir, segundo as leis de Levítico 25, aquilo que ele vendera para um possuidor. Todas as pessoas que compravam uma propriedade de um filho de Israel, elas sabiam que não eram herdeiras, que elas não teriam condições de permanecer com aquela propriedade para sempre. Ela não poderia, se ela vendesse uma propriedade que ela herdou dos seus pais, ela jamais poderia ficar com aquela propriedade, o herdeiro jamais poderia ficar com aquela propriedade enquanto ele estivesse ali. Ele era um posseiro. Então, por que você está dizendo isso? A pessoa, então, se ela não tivesse capacidade para redimir ela mesma a sua própria terra, ela teria que pedir que o seu remidor, um parente próximo, um tio, um primo, alguém próximo dela, para redimir a terra em favor dela, porque ela não tinha capacidade econômica para redimir pelo preço que era pedido pelo posseiro, e o posseiro poderia sair só no ano do jubileu, ou se o próprio herdeiro da terra que negociou com ele aquela propriedade viesse e dissesse: eu quero tomar a terra de volta. Então, pastor Michael, então, pastor Paulo e Josiane, missionário Josiane, que eu vou repetir de novo. Então, o que aconteceu? Elimeleque tinha uma terra em Belém, quase toda a cidade de Belém pertencia a ele. Então, antes dele ir para Moabe, Elimeleque, com seus 2 filhos e a sua esposa, ele negociou a terra, porque estava passando necessidade, a sua família passando necessidade, e não havia pão em Belém. Olha só que coisa tremenda. Então ele vendeu a terra para alguém e foi embora. E chegando lá em Moabe, ele morreu com os seus 2 filhos, já tendo os seus 2 filhos casados com Orfa e com Ruth. Então Ruth veio e disse: já não me chame, então Noemi veio e já disse: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, amarga. E com ela veio Noemi, com ela veio Ruth, e Ruth disse: aonde tu fores eu irei, aonde tu pousares eu pousarei, aonde tu morreres aí serei sepultada. E o teu Deus é o meu Deus, porque o teu Deus é o meu Deus. Ela colocou já no presente, ela não colocou no futuro. Então, dentro desse princípio aqui, pastor Mário Sérgio, José Peretti, todos vocês estão me ouvindo, Bernardo João, Paulo Oliveira, serva do Senhor, fazia tempo que eu não lhe via por aqui, Vitor Gabriel. Então, o que tinha acontecido? Eles tinham vendido a terra antes de ir para Moabe. Quando Noemi voltou, ela não podia tomar posse da terra dela. Ela teve que ir para algum lugar alugado, ela e Ruth. Ruth a seguiu, é um símbolo do novo nascimento de quem segue ao Senhor Jesus. É muito linda essa história. E qual a mensagem que você tem para nós aqui, pastor? A mensagem é muito simples. Baseado nesse princípio, nós podemos entender que elas estavam procurando a Boaz. Que Boaz estava sendo procurado e elas não encontravam Boaz. De nenhuma maneira, de nenhum jeito, elas encontravam a Boaz. E Boaz era o remidor. Então a mensagem está aqui. Elas voltam de Moabe, orando ao Senhor para que elas encontrassem o Boaz. E o Boaz seria o remidor delas. E ele teria a capacidade, porque teria disposição, teria dinheiro e teria um exército, se caso o posseiro não quisesse sair. Essa é a história da Bíblia. É a história da Bíblia. É a história do homem, é a história do Apocalipse. Mas eu não quero entrar nesse aspecto agora. O que eu quero mostrar é isso. Que está aqui. O capítulo 2 diz assim. E Noemi tinha um parente por parte de seu marido. Ninguém sabia onde ele estava. Ninguém sabia onde ele estava. Então Ruth tomou uma decisão, porque ela não queria ficar em casa ali.
Boaz é o remidor. Só que ninguém sabia, Nadson, aonde ele se encontrava, aonde ele vivia. Ninguém sabia. Então Ruth tomou uma atitude profética. Diz o texto, e Ruth, a moabita, disse a Noemi, permita-me que vá ao campo e colherei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela falou isso pela fé. Ela falou isso com total fé. Ela estava exatamente vivendo pela fé quando ela disse, eu sairei e eu colherei espigas, né, atrás daquele que me favorecer. Então eu quero que vocês recebam essa palavra, entendam essa palavra. O que é a palavra, pastor Nelson? Você talvez está buscando uma bênção de Deus na sua vida, mas você não sabe onde que está essa fonte. Você não sabe aonde você vai encontrar essa bênção. Deus falou que você vai ter um Boaz na sua vida. Deus falou para você que você vai ser abençoada, que você vai ser abençoado. Mas você não sabe como encontrar seu Boaz. Você não sabe como encontrar aquele que vai lhe favorecer. Mas as suas palavras, as suas atitudes podem mudar essa circunstância. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela disse para Noemi, permita-me que eu vá. Em outras palavras, ela está dizendo, Nadson, me dá a tua bênção e a permissão para eu sair pela fé. Eu vou agir, não vou ficar aqui esperando. Eu quero a tua bênção, Noemi. Permita-me que eu vá. Quantos saem por permissão em busca de Boaz? Quantos de vocês estão saindo sem bênção, sem permissão em busca de Boaz, fazendo um trabalho paralelo? Você está indo cortar as vigas no Jordão sem levar o Eliseu. Aquele rapaz disse, sem nome, não tem nome. Todos os outros foram, os 48, eram 49, Geazi tinha ido embora. E aquele rapaz disse, permita-me que vá conosco. E Eliseu estava esperando que pelo menos um dos 49 lhe convidasse para que ele fosse também com eles. Eliseu não foi lá para cortar viga. Ele já estava avançado em idade. Ele foi lá para ser honrado. Ele foi lá para ser honrado. Irmãos, meus amados irmãos, aí você vai fazer a tua obra paralela e Deus não trabalha. Vai fazer a tua obra paralela sem o teu Eliseu e Deus não faz a obra. E quando ele vai, ele envergonha todos vocês. Por quê? Por quê? Porque ele envergonha. Como que você vai se comparar ao Eliseu, sendo ainda instruído na escola dos profetas? Como você ousa fazer isso? Então Jorge Pereira, do Paraguai, sempre está conosco. Jonatas Castro. E aquele que convidou Eliseu levou um machado emprestado. E o machado caiu na água. E aquele que levou Eliseu, né, que convidou Eliseu, agora corre com ele, diga, o machado era emprestado, o que eu vou fazer agora? Então Eliseu vai e corta uma vara. Porque ele não cortava uma viga, mas o seu pastor ainda sabe cortar uma vara. Pensa nisso. Quem está por cima de você, você está honrando? Olha aqui a atitude de Noemi. Ela queria encontrar o Boaz. O que ela fez? Me permita que eu vá. Porque se eu for sem a sua bênção, eu jamais vou encontrar o Boaz. Eliseu, o meu machado é emprestado. Se ele cair na água, o Senhor estará ali para me abençoar. Mas se eu não convido o meu Eliseu, mas se eu rejeito a minha Noemi, o que eu farei? Voltarei de novo. Você vai sair para encontrar o seu emprego, o seu trabalho. Eu estou profetizando. Você saiu, mas você é a bênção do seu Eliseu. Saiu sem a bênção da sua Noemi. Mas ela disse, eu quero encontrar aquele que vai me favorecer. Aí ela diz duas palavras, que essas palavras são a ênfase que eu dou aqui, a essa palavra profética, está aqui. Noemi disse, vá. Aí ele disse, vai minha filha. Duas palavras. Ela pediu permissão no verso 2 e recebeu a bênção do vai. A bênção do vai é muito importante. A bênção do vai, Douglas, a bênção do vai, Márcio Francisco, é que muitas vezes o povo pentecostal é desobediente, é um povo que não sabe honrar. Pensa nos líderes, pastores pentecostais que não sabem honrar. Eles falam de honra, porque a honra, e a honra, a mensagem de honra, a mensagem de honra.
você vai lá pregar na igreja deles, você sai dali desonrado, porque ele quer honra para ele, nem para Jesus. Ele é a quarta pessoa da divindade. E quando ele vai sair para buscar o Boaz, quando ele vai sair para buscar a viga, o martelo, o machado cai na água. E ele não levou Eliseu. E agora não tem ninguém para cortar a vara. Que é uma coisa muito importante. Você pode dizer, meu pastor não consegue mais cortar uma viga, mas ele pode cortar a vara, que vai encontrar o machado que você deixou cair na sua displicência, na sua falta de honra, na sua falta de reconhecimento. Quantos não pé de mim? Né? Quantos que pregam mensagens que Deus me deu a mim e levantam resultados, frutos e que são abençoados? Quantos desse final de semana pregaram? Mas nunca, jamais vem. Eliseu, vem conosco abençoar quando nós estivermos aqui cortando a viga. Eliseu, o machado caiu, só você pode saber qual é a vara que pode encontrar este machado. Noemi, eu estou indo encontrar aquele que vai me favorecer, para que eu encontre favor, para que eu me torne proprietária das terras que nós perdemos, que eu encontre o meu remidor. Mas como é possível isso? Você não lembra do seu líder? Você não dá um presente para o seu líder? Você não considera aquele que está sobre a sua vida? Você não tem ninguém que está sobre a sua cabeça? E nunca vai alcançar. Por que Noemi encontrou Boaz? Olha o texto, é tão tremendo. Porque ela disse, permita-me que eu vá. Permita-me que eu vá. E aí ela disse, vai, minha filha, vai. E ela foi. A mensagem é muito simples. A mensagem é muito simples, muito simples. Aí o texto diz assim, e disse assim, verso 3, assim, pois, ela saiu ao campo e recolhia espigas após os segadores. Não é, irmão, ela vai debulhar, como está escrito em Deuteronômio capítulo 24, verso 19, diz, quando você for colher a sua seara, não colhe até os cantos, não colhe as que caem, porque isso aí está reservado para o estrangeiro, para a viúva e para o filho da viúva, para o órfão. Aí aquele avarento, não, eu quero ter as moedas, eu tenho que sacar, eu tenho que tirar até as moedas. E lá na frente o teu sócio te rouba, o teu sócio rouba, desaparece, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos e você nunca mais vai encontrar, porque você nunca considerou esse aspecto. Que a avareza é muito forte. Meu Deus. Deuteronômio capítulo 24, versículo 19. E ele tinha cegado, se deixou. 300 anos de diferença, Deus estava pensando em Ruth, que nem era israelita, era moabita. 300 anos antes, Deus está pensando em você, serva do Senhor. Ele colocou a lei de Deuteronômio 24, 19, 300 anos antes. Você está pensando bem? Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle. Ele já escreveu a palavra. Como ele escreveu que Paulo, que é o Saulo, em Salmo capítulo 68, verso 25 em diante, que ele coloca o nome dele na lei, na palavra. Não estava de Pedro, não estava de João, não estava de Barnabé, mas estava de Paulo. Ele joga isso na cara dos apóstolos importantes lá no livro de Gálatas. Paulo tinha Gamaliel, Abraão tinha Melquisedeque, Davi tinha Samuel, todos eles tinham uma Noemi na vida. Evanis, Manuel Messias, Rodrigues Freitas. Todos eles, se você chegou agora, assista desde o princípio a mensagem, porque não vai ter sentido para você agora se você não tiver o princípio da mensagem. Então agora ela pede permissão para Noemi, Noemi disse, permito, e acima de tudo vai. Esse vai é uma bênção daquele que é o teu monitor, aquele que é o teu apóstolo, aquele que é o teu presidente, aquele que é o presidente na sua vida, no seu ministério. Me permita que eu vá. Eu preciso encontrar meu Boaz.
eu preciso encontrar o meu legado. Sem o teu líder, sem a tua cobertura, aquele que ora por ti, que vai dizer permito. Eu permito. Porque Deus, quando falou com Samuel, ele falou pela boca do profeta. Ele ouviu a voz do profeta, por isso que ele do profeta e do sacerdote, que era Eli. Então, quando ele ouviu a voz, era o som da voz de Eli, o som do sacerdote. E ele correu para lá, porque Deus sempre vai falar na voz do seu líder, daquele que te está monitoreando o teu ministério e o que você faz em favor dele. Qual é a atitude que você faz? Vem o início das primícias, todo mês é o início das primícias, daqui a algumas horas já será a primícia na sua vida e você nunca lembra. Como você quer encontrar Boaz? A primícia das primícias, o dízimo dos dízimos, né? Como diz a Bíblia, que é o melhor da farinha. Né? E você joga dentro da sua própria cumbuca para dali tirar para você mesmo. E você diz para Deus, Deus, por que o Senhor não está me prosperando? Porque a sua igreja só tem estacionamento para bicicleta e moto. Por quê? Deus quer mudar essa história. Deus quer que esses membros que têm bicicleta tenham uma moto. E que esses que têm moto tenham seus carros. É a bênção de Deus. Mas como que você vai ver? Como você vai funcionar isso? Se você não diz, permita-me. Eu posso ir. Me dá a palavra. Me dá a palavra. Meu Deus. Que coisa tremenda. Aí ela vai. E o texto é tão tremendo que diz assim. E aconteceu que quando ela tomou a decisão para ir colher as espigas, para debulhar, que é a atitude da humilhação, quando você se humilha. Não é a sua exaltação, nem a sua ostentação que vai trazer a sua prosperidade. A primeira atitude que você tem que tomar é da humildade, debulhar, começar debulhando. Depois você vai ver que ele vai jogar as espigas no caminho. Aí você vai passar para a segunda fase. E depois ele vai dizer, pode deixar que ela tire dos feixes que eu colhi. E os feixes de Deus são tremendos, como Abigail disse, tu serás atado nos feixes do Senhor. Quem é? Davi. Davi. Ele é maior que Boaz agora, ele é maior que Jessé agora. Deus tem um feixe onde ele vai atando os seus grandes Abraãos, os seus Samuéis, os seus Davis, os seus Boaz, né, da vida. E Deus, você precisa isso, entender isso. Você precisa se humilhar e dizer, meu líder, deixa eu ir, colher, rebuscar, até eu encontrar aquele que me favorecer. E ele vai. O que acontece debaixo dessa humildade dela? Porque ela não foi colher na espiga, ela não foi colher o que Deus jogou no caminho, que é a segunda parte. Não, ela foi colher o debulhado, o que estava ali, que era para se debulhar, melhor dizendo. Então, o que é que diz a Bíblia? Essa palavra diz, assim, pois ela saiu ao campo e recolhia, debulhava espigas após os segadores. Você precisa agir com exemplos, outros que estão diante de ti. Você precisa ser discipulado. E aí ele diz, e aconteceu que ela veio parar na parte do campo que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. E agora ela vai encontrar, veja só, evangelista Oséias, meu amigo Júnior Xavier, vocês estão me ouvindo agora. A humildade dela em debulhar fez com que ela encontrasse o campo de Boaz, que seria o seu esposo. A sua humildade vai seguir outros seguidores, outros discípulos, e eles te ajudarão a chegar no campo de Boaz. Nem ela, nem Noemi sabiam onde estava Boaz. Mas ao agir, ao atuar, ao debulhar, a se tornar humilde, porque uma coisa é você se humilhar e outra coisa é você ser humilhado. Eu fui humilhado. Deus não trabalha nisso. Você diz, eu fui humilhado. Deus não vai trabalhar, não. Deus não vai te exaltar porque você foi humilhado. Porque você foi humilhado, que você foi grosseiro, você foi humilhado, que você foi mentiroso, você foi humilhado, você fez coisa errada. Então você foi humilhado. Deus não vai trabalhar nisso aí. Mas se você for humilhado e se humilhar e dizer, eu merecia isso mesmo. Eu pequei. Eu me humilho, Senhor. Aí Deus então vai te exaltar. E ela
se humilhou. Deixa eu ir atrás dos segadores. Meu Deus, você está prestes a entrar no mês de outubro. E aí nós temos novembro, dezembro, 2 meses para terminar este ano. E você ainda não achou o Boaz. Você ainda não achou o seu remidor. Você ainda não achou aquele que vai te remir. Se você não ainda teve uma experiência com o Senhor Jesus, como teu Salvador pessoal, eu digo para você agora, Jesus é o teu remidor. E Ele pagou o preço de sangue por você. E você agora, na tua humildade, ao ouvir esta palavra, está seguindo os seguidores. E nos seguidores, literalmente seguidores, você está prestes a encontrar o teu remidor. E falando para aqueles que estão buscando emprego, trabalho, que saíram hoje, voltaram tristes para casa. Busque alguém que possa monitorear a sua vida espiritual. Busque um homem que esteja por sua cabeça, cima da sua cabeça. Uma mulher de Deus que seja por sua cabeça e que possa dizer, eu permito e eu te abençoo. Quantos que estiveram conosco tanto tempo, viram a glória de Deus, construíram seus templos, né? E quando nós estávamos com eles estavam em lugares pequenos, fomos ali profetizar na vida deles. Eles simplesmente esqueceram. Por quê? Porque eles são religiosos. Porque os pastores religiosos deles não abençoaram eles. Os pastores religiosos deles não vieram pregar onde eles estavam. Lá no fim, lá onde Judas perdeu a bota. Né? Mas aquele, Noemi, mas o Boaz da tua vida vai ser encontrado no dia que você se humilhar e dizer, sabe de uma coisa, Senhor? Meu amigo Mazambi, tanta saudade de você, meu amigo. Deus abençoe, irmão Davi Pereira. Deus abençoe, Maico de Paulo, saudade de você. E Roneri Brito, Deus abençoe a todos vocês. Qual é a mensagem, pastor Velso? A mensagem é, você abandonou Noemi, você abandonou Eliseu, está fazendo festa paralela, está comendo da sua própria combuca. Como que Deus vai abençoar a sua vida? Não mandou o bode emissário para a terra dos emissários. Está fazendo festa sem Eliseu. O machado vai cair, não vai ter ninguém para encontrá-lo. E aí você vai permanecer assim? Olha o que Deus está falando contigo agora. Só a humildade vai te elevar. Só a humildade vai fazer você encontrar o campo de Boaz. E eu rogo a Deus pela sua palavra, pelo seu nome precioso, que hoje mesmo você tome uma decisão na sua vida. E você diga, tenho errado, tenho pecado, eu não tenho ninguém sobre a minha vida. Eu tenho desrespeitado os meus pastores, eu tenho desrespeitado aqueles que estão sobre a minha vida e nem lembro deles. Senhor, perdoa-me, eu me humilho. E então Deus vai te dar os seguidores vão te levar a Boaz. E esta é uma palavra profética para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Estamos já com a Bíblia, a agenda à sua disposição no nosso site meujesus.org. Já muitas pessoas, graças a Deus, estão adquirindo a Bíblia Agenda. O que é a Bíblia Agenda? Ela tem, além de ter uma agenda profética com os 23 ministérios que estão na casa de Deus, ela tem um dicionário homilético extraordinário com mais de 5.000 verbetes. Você pode escolher aí, amado, você pode escolher, ali tem, eu coloquei tudo em ordem já. Você vai ter só os textos, o teu trabalho é achar os textos e escolher os textos que você vai usar dentro dos verbetes. Imagina, solução, tem solução lá. Quer falar sobre suicídio? Está tudo preparado ali. A Bíblia Agenda é a Bíblia do meu coração, é a Bíblia que eu uso todo o tempo, porque ela sempre me socorre ali com os verbetes, as palavras e os textos que eu quero, que eu procuro. Que Deus abençoe Rafael Melo, que Deus abençoe Valteir Barbosa, Jefferson Plagiarini. Deus abençoe vocês. Receba com todo amor e carinho a minha saudação em Cristo Jesus. E não se esqueça, não vai encontrar o Boaz se não permitir permissão para Noemi, se não receber a bênção do seu mentor sobre a sua vida. Não vai encontrar viga, não vai encontrar um machado que vai cair na água, se você não convidar o Eliseu para ir contigo. A importância daquele rapaz, convidou Eliseu estava presente. Seu pastor está esperando por você, ele está dizendo, quando é que ele vai agradecer tudo que eu fiz por ele?
Quem agradece, completa tudo. Quem agradece, recebe a bênção completa. E que o Senhor Jesus, que se importa por você, te abençoe de uma forma como nunca Ele tem te abençoado. O Senhor Jesus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor de todos vocês. Visite a nossa página, temos poucas Bíblias missionárias e temos aí à sua disposição o mapa teológico. Nós temos também o grande combo da teologia sistemática de Nelson, para você aprender teologia com a alegria de entender perfeitamente as coisas mais difíceis da palavra na área da teologia sistemática. Muito obrigado. Deus abençoe. Siga aí, se você não nos segue, siga aí, nos segue aí. E se você quer estudar conosco, entra ali. Osana com H, com 2 N's, Osana Bible School, como se escreve em inglês, .org. É você estudar conosco. Muito obrigado pelo carinho, que Deus te abençoe.